Não aguento ficar mais nessa cidade. Eu quero me mudar, eu quero crescer profissionalmente. Mas eu tenho muito medo de não dar certo e ter que voltar. Tá com dúvidas de como fazer essa grande mudança na sua vida? Vamos conversar no episódio de hoje, pois eu acho que com a minha história eu posso te ajudar. Meu nome é Galileu Nogueira e esse é o Jovem Carreira. Bom, essa semana recebemos uma sugestão de pauta aqui de uma inscrita no canal, a Manuela Greco, onde ela pediu pra gente conversar um pouco sobre fazer uma mudança de mercado profissional, saindo de um mercado pequeno e indo no mercado maior. Obrigado, Manu, pela sugestão, e é isso que a gente vai discutir no episódio de hoje. Para que a gente possa conversar, eu achei a sugestão excelente, até porque quem conhece um pouco da minha história sabe que foi exatamente esse desafio profissional que eu vivenciei. Eu saí de Aracaju, um mercado onde quase não existe profissional de marketing digital, e me mudei para São Paulo. Um mercado com uma realidade completamente diferente. 99% dos meus amigos em Aracaju, eles tinham o mesmo receio quando o assunto era mudar para São Paulo. Será que eu tenho a experiência necessária para atuar no mercado de lá? Será que não é um mercado muito maior? Será que vai dar certo? Eu vou conseguir emplacar? Eu vou conseguir emprego lá? Eu vou ter que voltar? Esse é um pensamento muito típico de quem vem no mercado menor que está indo para o mercado maior. Afinal, lá em Sergipe, por mais que eu tivesse estudado na melhor faculdade da região, ela simplesmente era uma faculdade local. Ela não era uma faculdade de renome, nem era uma faculdade de rede, como SPM, GV, IBMEC ou INSPER. E isso é algo que é muito valorizado em São Paulo, por exemplo. A atuação das empresas eram geralmente empresas locais, então a atuação máxima que uma empresa às vezes conseguia era uma atuação na região Nordeste, mas não necessariamente no Brasil, diferentemente daqui de São Paulo, onde a sede das maiores empresas estão localizadas. Nem sempre ela só reflete o Brasil, mas sim o mercado global, às vezes sai tudo daqui de São Paulo. Como também a gente não tinha nem conexões ou até contatos que podiam nos dar uma mão quando a gente chegasse aqui e conseguisse nos indicar para uma vaga. Mesmo que as dificuldades elas pareçam ser muito grandes devido às diferenças de mercado, e de fato elas são, existe um caminho que você pode seguir para fazer essa transição acontecer e você dar certo. Antes de tudo, o que você precisa entender é que a mudança ela tem que começar aqui. Você é apto e capaz de trabalhar no mercado que você quiser, seja aqui no Brasil ou até fora dele. O que você não tem é a experiência ou vivência necessária para atuar nesse mercado. O que vai fazer com que você tenha medo e uma certa insegurança, porque você não vivenciou nada daquilo, e esse pensamento de que eu não consigo, eu não sei, talvez seja muito grande, ele é real. Mas tudo bem, se eu preciso ter uma experiência e vivência, eu só consigo fazer isso se me derem uma oportunidade de colocar a mão na massa. E como que eu vou conseguir fazer se ninguém me dá a oportunidade? Essa é uma pergunta que até me lembra um pouco da questão do primeiro emprego, né? Como que eles exigem experiência se não me dão um emprego, mas eu também nunca consigo trabalhar? É uma pergunta com uma resposta muito cruel de se ouvir. Mas em mercados como São Paulo, por exemplo, ninguém vai te dar uma chance para ver se você é bom e talvez possa trazer resultado. As pessoas querem que você já chegue pronto porque ninguém tem tempo a perder e ninguém tem tempo de arriscar o futuro de uma empresa ou de uma marca nas mãos de alguém que pode ser promissor ou não. Mas não necessariamente você precisa ter trabalhado em São Paulo para conseguir ter a experiência que a cidade exige. Existe um mindset que me acompanha há anos e acho que é isso que tem me feito avançar. O mindset basicamente se resume a: se não existe uma oportunidade, eu vou ter que criar de algum jeito. E eu sempre penso, como criar essa oportunidade? Como fazer para viver uma experiência que aquele mercado ia me exigir, sendo que eu não tenho a condição de trabalhar lá ainda. Guarde essa frase que a gente vai voltar nela daqui a pouco, mas antes eu vou falar os 4 passos que eu tomei antes de fazer a mudança. E você vai ver como ficou muito mais fácil ter chegado aqui. O primeiro passo que eu tomei foi exatamente entender que eu preciso me qualificar igual a um profissional local. Como eu falei lá no começo do vídeo, se a minha faculdade ela pode ter sido a melhor de Sergipe, mas ela não é reconhecida aqui em São Paulo, qual que é a primeira coisa que eu devo fazer? Assim que eu vi que era um ponto que era falho no meu currículo, que eu precisava fazer com que ele melhorasse, eu comecei a investir em cursos aqui em São Paulo. Então eu fiz uma poupança e eu investi em cursos de verão, cursos intensivos na área de atuação que eu queria seguir. Primeiro para entender a capacidade técnica que eu precisava me qualificar. Então, estar por dentro do mercado e entender qual que era a visão do mercado local para que eu também começasse a me adequar nessa visão. E aí, eu começasse a entender como funcionava a dinâmica daqui. Nessa fase, existe uma coisa que é bem difícil, é quando você volta do curso para o seu mercado local. A maioria das vezes, você se sente como um peixe fora d'água, porque você não consegue aplicar aquilo que você viu no mercado enorme, no mercado local, que às vezes nem exige isso. Mas nessa fase, o importante é você não ficar frustrado. Você precisa lembrar sempre, você está preparando sua mente para o mercado que você deseja atuar, não o mercado que você está agora. Então, não se frustre,
comece a estudar, comece a entender o mercado que você quer atuar e siga adiante. Uma hora você vai usar esse conteúdo que você aprendeu. Do lado financeiro, você vai precisar guardar uma grana todo mês para começar a fazer esses investimentos de maneira frequente. Assim, você sempre se mantém atualizado. O segundo passo que eu tomei era vivenciar o mercado que eu quero atuar. Eu comecei a ler blogs, comecei a assinar podcast, ler Brainstorm 9 no caso de publicidade, assinar minha mensagem, entrar em grupo de publicidade no Facebook, enfim, eu comecei a absorver todo o conteúdo que era discutido num cenário mais macro. Se eu queria atuar em São Paulo, eu precisava entender o que está acontecendo lá. Então eu me mantinha sempre atualizado, eu lia o que estava acontecendo lá e tudo aquilo que era novidade para mim, que eu não sabia como fazer, o que o meu mercado em Sergipe não exigia de mim, mas o que iria ser exigido para mim em São Paulo, eu trouxe para minha vida e comecei a estudar. Só assim eu diminuí aquele gap, daquela sensação que você tem de eu não sei se eu tenho capacidade. A capacidade técnica, ela pode ser resolvida onde você estiver. É só você entrar, acessar, começar a estudar da sua casa e se qualificar para quando você vier para cá, você colocar isso em prática. Ainda mais hoje com a internet, com tantos grupos, com tanto conteúdo, você consegue estudar tranquilamente. O terceiro ponto é uma frase que eu acho que mudou muito também a forma como eu enxergava as coisas. É o Think Global, Act Local. É o quê? Você pensar globalmente, mas agir localmente. Essa frase ela serviu muito para mim antes da mudança, não foi nem depois. O que é feito no mercado global, o que é feito em mercados maiores que pode ser aplicado no mercado que eu trabalho hoje? Eu digo isso porque eu queria ser um profissional de mídias sociais, um profissional de marketing digital, e o cenário em Sergipe ele era minúsculo, não existia. Mas eu via que em São Paulo já era uma coisa que estava extremamente desenvolvida. Então o que eu pensei? Bom, todo cliente tem uma fanpage no Facebook, certo? Errado para Aracaju, ninguém tinha fanpage. Mas a agência que eu trabalhava tinha uma fanpage. Então o que eu fiz? Comecei a gerenciar o conteúdo da própria agência. Com isso, eu comecei a entender a dinâmica da rede, a forma de criar conteúdo para Facebook, as diferenças de conteúdo durante a semana, horários de postagem. Isso foi me dando qualificação técnica e experiência mão na massa para chegar um dia numa entrevista e falar que já tinha experiência no gerenciamento de redes sociais, por exemplo. Ainda que não fosse um cliente enorme, ainda que não fosse uma marca grande, eu já estava tendo a capacidade técnica para poder atuar. Deu para entender? Eu acho que quando você começa a viver o mercado que você quer atuar, mas ainda localmente, você passa a experimentar essas dinâmicas, você consegue ter muitas chances para poder acertar, errar, você estudar mais, você entender o que é que foi bom, o que é que foi ruim. Você é justamente um mercado menor e, como eu falei lá na frente, o mercado daqui não perdoa, ele não está querendo saber se você talvez entregue um resultado. Então você pode até aproveitar para o seu mercado local e fazer teste, você entender como que você funciona e você ir reforçando aquela habilidade para quando chegar aqui. Quando eu passei a estudar e vivenciar o profissional do futuro que eu queria ser ainda hoje, mesmo fazendo o básico, isso facilitou muito minha vida. O quarto e último passo, que esse eu considero essencial quando você pensa em fazer uma mudança para o mercado maior, é você se planejar para fazer essa mudança e de fato mudar. Quando eu decidi ir para São Paulo, durante 2 anos eu cortei todos os tipos de contas e coisas supérfluas, o que eu ia gastar com desnecessariamente foram cortados. Eu reduzi muitas minhas saídas, eu fiz uma poupança, onde eu guardava uma quantia mensalmente, vendi o meu carro e aí eu decidi vir para São Paulo com uma meta muito específica, que era fazer um MBA em Digital na SPM. Você quando faz isso, você já conecta a sua mente ao objetivo que você quer chegar e te ajuda muito a manter o foco. Assim você começa a entender que realmente existe uma missão para você cumprir ao longo desses 2 anos e você não desiste no meio do caminho. A última coisa dentro desse mesmo passo, quando eu falo de planejar a mudança e de fato mudar, é que você precisa se mudar antes de conseguir um emprego. Por muito tempo eu achava que eu conseguiria ter um emprego em São Paulo, ainda estando em Aracaju, mandando currículos por e-mail, tentando fazer entrevista por Skype. Eu achava que eu já chegaria empregado. Quando eu vi, a realidade era muito diferente. A maioria das empresas aqui te ligam para fazer entrevista no outro dia, as pessoas têm urgência na contratação e quando elas veem o seu DDD 79 no currículo, que é o DDD de Sergipe, basicamente isso vira um ponto de corte, porque elas não têm tempo de administrar essa dinâmica. Então o ideal é que você venha para São Paulo e guarde boa parte daquela poupança que você tinha para passar pelo menos 6 meses à procura de um emprego. Esse tempo ele pode parecer longo, mas foi exatamente a média que os meus amigos levaram. Isso a gente estava falando de uma época que o Brasil não estava em crise ainda, talvez esse tempo seja um pouco maior. Mas o importante aqui nessa fase é entender que você precisa estar aqui. Estar geograficamente no mesmo local vai facilitar e muito a sua vida na busca de um emprego. Após esses 4 passos, eu consegui fazer uma transição de mercado de uma maneira muito mais suave
e muito mais sutil, mais tranquilo. Ao chegar aqui, aquele sentimento de que, de fato, eu estava muito distante do mercado que eu queria atuar, ele foi cada vez sendo diminuído. Ao passar do tempo que eu conversava com gerentes ou recrutadores, e eu entendia que os desafios eram basicamente os mesmos. Fazer a empresa crescer, entregar resultado, expandir sua marca. Porém, agora no mercado de proporções muito maiores. Não foi fácil quando eu cheguei aqui. Eu mandei mais de 30 currículos para seleções de emprego, eu fiz mais de 15 entrevistas, e eu até pensei em desistir. Mas quando eu sempre lembro que quando você pensa em desistir, é justamente a fase onde a chave vai virar, onde as coisas que estavam prestes a acontecer vão acontecer, e você vai lá e desiste. Então eu esqueci essa ideia e mantive o foco. Eu já fiz 4 anos aqui em São Paulo, já trabalhei em 2 empresas de médio e grande porte, e até estou pensando em construir patrimônio por aqui para ser a minha cidade de fato, onde eu decido morar e viver a minha vida inteira. O que eu quero mostrar para você é que é difícil, é que é complicado, mas é possível. Basta você se planejar para fazer toda essa mudança. Espero que você tenha gostado da minha história e ela possa ter te ajudado a fazer essa grande mudança na sua vida. Se você gostou do vídeo de hoje, clique no joinha, comente para enriquecer a discussão e compartilhe com seus amigos, afinal o canal precisa crescer. Se ficou com alguma dúvida, escreva para o galileu@jovemcarreira.com.br que eu vou ter o prazer de responder e te ajudar nessa mudança. Um forte abraço e até a próxima semana.